Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre o exercício agachamento. O exercício agachamento ele é muito utilizado, muito requisitado em todos os programas de treinamento. Ele é um exercício muito complexo e completo. O exercício agachamento, ele trabalha uma grande gama de musculaturas do nosso corpo, principalmente frente à articulação do quadril, do joelho, do tornozelo e da coluna vertebral. Então nós temos uma grande gama de músculos trabalhando aí. Sobre a articulação do quadril, nós temos o glúteo máximo, principalmente, os isquiotibiais, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa. Frente à articulação do joelho, nós temos o vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral, principalmente. Frente à articulação tibiotalar do tornozelo, nós temos principalmente o gastrocnêmio, o sóleo e o tibial posterior. Frente aos músculos da coluna, nós temos os iliocostais, o longuíssimo espinhal e os eretores da coluna, além dos músculos reto abdominal, piramidal, oblíquo interno, externo e transverso. O exercício agachamento ele é extremamente complexo, como eu já havia dito antes. Esta complexidade se dá devido às diferentes possibilidades que ocorrem durante a execução do movimento. Por exemplo, grau de amplitude de membro inferior, angulação de abdução dos membros inferiores, profundidade de flexão da articulação do joelho, posicionamento da barra anteriormente ou posteriormente, enfim, uma série de possibilidades. Uma das grandes dúvidas que temos atualmente, principalmente nas academias de musculação, é em relação ao posicionamento do membro inferior. Para isso, nós temos alguns trabalhos muito interessantes na literatura científica, como o trabalho de Paoli e colaboradores, de 2009. Eles investigaram a atividade mioelétrica de 8 músculos distintos de membro inferior: vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral, semitendinoso, bíceps femoral, glúteo máximo, glúteo médio e adutor magno. Para tanto, eles utilizaram 6 indivíduos treinados que realizaram testes de 10 repetições com sobrecarga de 30% de um RM, 70% de um RM e sem carga alguma, em diferentes larguras de abdução de membro inferior. As larguras foram definidas de acordo com o distanciamento dos trocânteres femorais. 100% da distância entre os trocânteres femorais, ou seja, alinhado o membro inferior aos trocânteres femorais, 150%, então uma vez e meia, 150% e 200% a distância dos trocânteres femorais. E eles não encontraram nenhuma alteração em relação à atividade mioelétrica, alteração em relação às diferentes aberturas, a não ser uma pequena alteração frente ao músculo glúteo máximo. Em adição a esse trabalho, o trabalho de Scamilla 2001 avaliou 39 sujeitos competidores profissionais de powerlifting no exercício agachamento. Eles avaliaram os parâmetros biomecânicos do agachamento, analisando a execução do exercício em diferentes larguras. O chamado agachamento parcial, meio agachamento e agachamento afastado, abdução. Para tanto, foram recrutados 39 sujeitos treinados em powerlifting. Os resultados mostraram um aumento significativo nas forças compressivas patelofemoral, de 15%, e tibiofemoral, 16%, nos sujeitos que executaram o agachamento com maior amplitude ou maior abdução do membro inferior, o que nos leva a crer que a abdução ou afastamento dos pés
além de não ter um recrutamento de unidade motora que justifique esta atitude, pode também vir a comprometer os tecidos ou as estruturas da articulação do joelho, por exemplo, patelofemoral e tibiofemoral. Outra variável bastante importante em relação ao exercício agachamento é a rotação lateral dos membros inferiores. Para isso, nós temos um trabalho muito interessante de Pereira e colaboradores 2010, aonde ele avaliou a atividade eletromiográfica dos músculos adutores do quadril e do reto femoral durante a execução do agachamento até 90 graus de flexão do joelho. Ele fez esse trabalho analisando 3 angulações distintas de rotação lateral. Uma com os pés paralelos, outra com 30 graus de rotação lateral e outra com 50 graus de rotação lateral, respectivamente. Para isso, ele recrutou 10 voluntários saudáveis, treinados, que foram submetidos a um protocolo de uma série de 10 repetições máximas em cada uma das posições distintas. Os autores perceberam que a atividade eletromiográfica do reto femoral não apresentou nenhuma alteração significativa frente às diferentes posições de rotação de membro inferior. Porém, os músculos adutores geraram uma pequena diferença significativa na posição de 30 graus de rotação lateral. Em outros trabalhos, como o de Heiser, 1976, eles identificaram que o quadríceps femoral, vasto lateral, medial, intermédio e reto, isquiotibiais gastrocnêmio não geraram alteração na atividade eletromiográfica em diferentes rotações, corroborando com o estudo de Pereira 2010. Os resultados do trabalho de Pereira mostram que, se o objetivo do treinamento for melhorar a ação dos adutores durante o exercício agachamento livre, mesmo esta sendo uma alteração muito pequena na atividade eletromiográfica da musculatura, deve-se trabalhar no máximo com 30 graus de rotação lateral. Porém, lembrando que não há nenhuma alteração para o músculo reto femoral principalmente. Outro fator importante trata-se da amplitude da flexão do joelho durante o agachamento. Segundo Fleck e Kramer, 1999, os autores acreditavam que para o desenvolvimento da força na sua total amplitude, o treinamento deveria ser específico, utilizando dessa forma a maior amplitude do movimento possível. Além disso, Brecher e Early, 2010, salientaram em seu trabalho que quando utilizada a amplitude total do movimento, a flexibilidade era mantida ou melhorada. No estudo de Cateriziano, 2002, ele comparou a atividade eletromiográfica dos músculos bíceps femoral, vasto medial e glúteo máximo durante o exercício agachamento em 3 amplitudes distintas: até 40 graus de flexão do joelho, de 70 a 90 graus de flexão do joelho e acima de 100 graus de flexão do joelho. Nesse estudo, ele recrutou 10 indivíduos treinados em agachamento, aonde eles realizaram 3 repetições com 125% da massa corporal. No estudo, os autores perceberam quanto maior a flexão do joelho ou quanto mais profundo fosse o agachamento, maior seria o recrutamento do glúteo máximo. Ainda salientaram que não houve diferença significativa entre a atividade dos músculos bíceps femoral e vasto medial, vasto lateral, em diferentes amplitudes de flexão do joelho.
Segundo o RAM e colaboradores 2017, o agachamento até uma angulação de 90 a 100 graus de flexão de joelho é considerado efetivo por ter maior ativação muscular do vasto lateral e vasto medial e tibial anterior. No estudo de Marquette 2014, eles investigaram a atividade eletromiográfica para os músculos vasto medial, vasto lateral, reto femoral, bíceps femoral, glúteo máximo e semitendinoso, de 15 homens jovens, saudáveis e treinados. Eles foram submetidos ao exercício de agachamento em 3 amplitudes diferentes, 20 graus, 90 graus e 140 graus. A atividade eletromiográfica do músculo glúteo máximo foi significativamente maior entre 20 e 90 graus, comparado com 140 graus. O bíceps femoral e semitendinoso exibiram atividades eletromiográficas semelhantes em todos os ângulos articulares. Assim, os autores recomendam realizar o exercício agachamento a 90 graus de flexão do joelho para maximizar os resultados neuromusculares dos exercícios do joelho e do quadril, promovendo assim uma maior atividade eletromiográfica dessas estruturas. Levando em consideração a flexão do joelho, devemos salientar que agachamentos profundos com uma amplitude de flexão do joelho maior que 90 graus, aumenta-se também a tração da patela frente ao fêmur, o que é chamado também de compressão patelofemoral. Uma outra questão em relação ao agachamento, que seria o estresse articular. Bom, galera, como nós terminamos essa videoaula, já temos base o suficiente para irmos para a nossa próxima videoaula. Até a próxima videoaula.